E aí, gente, boa tarde. Pleno sábado, mas é porque o assunto é de extrema importância e vocês podem ter certeza que o que eu vou trazer hoje vai bem além do direito. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Boa tarde, boa tarde. Quase no Dia das Mães. No Dia das Mães a gente preparou a cereja do bolo, a gente preparou um super presente e hoje eu vou falar de um assunto de extrema importância e não só como advogado, mas como ser humano. É uma área que a gente tem investido muito, é uma área que a gente tem visto que é uma parte que a gente pode de fato ajudar. Eu não fiz essa live hoje à toa, eu construí toda uma conversa para a gente poder chegar ao assunto dessa live hoje. Por quê? Porque quando a gente vai tratar de pensão alimentícia, quando a gente vai tratar de guarda, de alienação parental, todos esses assuntos têm uma correlação com o que a gente vai falar hoje. Porque quando você está falando de pensão alimentícia, você dedicou anos a um relacionamento, e aí você é cerceada de acesso a todos os bens, cara não contribui de forma adequada com a criação do filho de vocês, na guarda, não participa. Tudo bem? Como é que vocês estão? Não participa, não faz por onde, não divide as responsabilidades. Aí na alienação parental te pressiona, faz mal para você, entra com vários processos com o intuito de tentar te paralisar. Todas essas situações são situações de violência e todas essas situações são passíveis de responsabilização. Mas o que acontece? Pouca gente sabe disso. E existe uma questão, gente, que é complicada de dizer. Quando eu falo que como ser humano a gente está investindo nisso, eu tenho falado de um projeto que a gente tem feito, que se chama Projeto Rivani. A gente tem investido nesse projeto, eu quero trazer esse projeto para a minha cidade. A gente está trazendo para o estado de Minas Gerais também, tem conversado com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais para poder fazer a implementação de um projeto de justiça restaurativa que eu vou contar para vocês o que é, porque a gente sabe que muitas vezes a punição não é o único caminho para poder corrigir o que acontece e a gente tem que ter também não só uma conscientização, mas também fazer com que as pessoas que são os agressores passem a cumprir com a responsabilidade deles e cessem com esse comportamento. Por quê? Porque vocês não têm ideia o índice de reincidência que existe, de pessoas que vivem em situação de violência doméstica, às vezes abrem uma denúncia, iniciam o processo prescreve por falta de assistência dentro do processo, e aí acaba e essa pessoa continua vivendo naquele ciclo de violência. Isso tudo por falta de conscientização não só de quem sofre, mas também de quem comete a violência doméstica. Por isso que a gente tem investido nesse projeto, a gente tem conversado com autoridades, para poder trazer não só a parte punitiva, que é importante sim, principalmente nessas situações onde a gente chega a ter acontecimentos graves, mas para uma violência invisível que muita gente vive e muita gente deixa de comentar, por achar normal, por uma carga histórica. Por que você acha que às vezes você chega ali na polícia, você chega no poder judiciário e ali eles tratam aquilo como se fosse algo comum? Porque se a gente for perceber, até pouco tempo atrás era uma situação. Estão me ouvindo? Ah, maravilha. Pronto, estabilizou. Perfeito, coloquei em outra rede aqui. Quantas vezes você já chegou para poder fazer uma denúncia na polícia, no Ministério Público, dentro da própria justiça e já foi reprimida, se sentiu extremamente desconfortável, chegou a se sentir até mesmo culpada de estar fazendo aquilo no momento de oferecer uma denúncia? Sendo que você estava indo atrás de um direito seu, de um direito do seu filho, e ali se sentiu extremamente desconfortável por estar fazendo aquilo. A gente tem que lembrar uma coisa que é um fato. A lei pode estar escrita, mas as pessoas que participam do procedimento são seres humanos falhos, seres humanos que vêm com preconceito de casa,
seres humanos que já vêm com uma cultura, que muitas vezes viveram situações de violência dentro da própria casa e não sabem nem mesmo lidar com aquilo. E dependendo da instituição, existe até mesmo um estímulo para poder desincentivar as mulheres a denunciarem essas situações de abuso. Então, apesar da lei proteger, não existe amparo por parte dos servidores. E o que eu vou falar aqui hoje vai servir para que você saiba o que fazer, como fazer e também como você vai tratar essas pessoas. E se você perceber que não está sendo levado para o caminho correto, para o caminho legal, que você busque os meios de fazer com que se concretize, que o seu direito seja cumprido. Porque o que acontece? Você chega na polícia para poder fazer uma denúncia. Nunca vá a uma delegacia comum. Por quê? Porque existe, eu já escutei isso da boca de pessoas que trabalham dentro da instituição, existe um estímulo para que as mulheres sejam desincentivadas a oferecer denúncia quando elas sofrem qualquer tipo de violência prevista na Lei Maria da Penha. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que muitas vezes os próprios servidores cometem esse tipo de violência. Quantas pessoas aqui às vezes não tiveram um relacionamento com alguém dessa instituição? Não estou condenando a instituição, extremamente importante, mas muitas vezes as pessoas que estão lá também são agressores. Por isso se criou a Delegacia da Mulher. A Delegacia da Mulher, você vai ser ouvida por uma escrivã mulher, por uma delegada mulher. Você vai poder contar o seu relato por uma pessoa que está preparada para receber aquele relato e compreender dentro da lei onde existe o tipo não só da violência física, mas existe o tipo da violência psicológica, existe o tipo da violência patrimonial, existe o tipo da violência processual, existe o tipo da violência moral. Passar aquilo para dentro do boletim de ocorrência, passar aquilo para dentro da oitiva e aí sim encaminhar para a delegada responsável daquela delegacia para que ela abra uma medida protetiva e aquilo siga no Poder Judiciário, garantindo que você e os seus filhos estejam seguras quando passam por esse tipo de situação. Por quê? Porque se você não fizer isso dentro de uma delegacia especializada, não fizer isso enquanto estiver acompanhada por uma pessoa que vai garantir que as provas certas e que os argumentos certos estejam dentro do seu boletim de ocorrência e dentro do seu relatório, a sua medida não vai seguir em frente. Eu estou falando desse projeto que a gente tem investido e você não sabe o que eu vi aqui. Eu estou trazendo dados da minha cidade, tá? Mas provavelmente, por eu estar num estado que representa muito o Brasil, que é Minas Gerais, em uma cidade de porte médio para grande, 80% de todos os processos de violência doméstica acabam em prescrição. Ou seja, o processo ele segue, não acontece nada, o processo morre por falta de movimentação. Por quê? Porque às vezes não tem um advogado acompanhando, porque às vezes o Ministério Público não dá a devida importância e aí a gente vê essas cenas trágicas na televisão, na internet, de feminicídios, a gente vê essas cenas trágicas de agressões graves, justamente porque, apesar da lei existir, não existe a devida importância ao tratamento dessas questões. Por isso que quando você entra com um processo de violência doméstica, e não é só a medida protetiva é um remédio para afastar o agressor, mas o processo de responsabilização criminal é um outro processo que ele deve ser continuado por um especialista e deve ser dada verdadeira importância para que o agressor seja punido. É preciso que ele seja bem trabalhado, porque senão, infelizmente, acaba em pizza e a gente acaba nesses casos de reincidência. Se não com a pessoa que foi a vítima da primeira vez, com outra pessoa. Por quê? Porque existe a tendência do agressor repetir aquele comportamento com outras companheiras, com outras parceiras que ele vai tendo. Se esse tipo de violência não for encerrado. O que acontece, gente? Dentro de episódios de violência, a gente tem 3 questões. A questão
educativa, que é informar as pessoas dos direitos dela, informar o mal que a violência faz, informar a sociedade das possibilidades que podem ser tomadas em caso de violência, a questão punitiva, que é de fato ali a prisão, a medida protetiva, o afastamento de quem comete a violência doméstica. E em terceiro lugar, a questão exemplificativa e social. O que acontece? Quando se pune uma pessoa, ela serve de exemplo para outra. Por quê? Porque a pessoa vai saber, ela sabe, olha, se eu for condenado, eu não posso cometer esse tipo de atitude. Eu vejo que a questão punitiva, além dela estar sendo mal trabalhada e mal acompanhada, hoje a questão exemplificativa e a questão também informativa, ela quase não é divulgada. A gente vem falando disso porque a gente vê os casos igual Larissa Manoela, a gente vê o caso da Ana Hickman, a gente viu o caso da Maiara, mas é só quando é o caso de alguém famoso. E quantas pessoas vivem isso em silêncio? Quantas pessoas aí passam anos sofrendo ofensas? Quantas pessoas aí passam anos sofrendo abusos físicos caladas? Quantas pessoas não falam, ele é um bom marido, ele é um bom pai, ele só faz isso quando ele bebe, ele só faz isso quando ele está nervoso. Isso não é ser um bom pai, isso não é ser um bom marido. E várias legislações já foram criadas para poder proteger as pessoas desse tipo de situação. Eu vou dar um exemplo da lei para vocês. Um dos exemplos que a lei prevê é a guarda unilateral em caso de violência. Por que foi criado esse tipo de situação? Exatamente. Você vê aí, ele está falando a respeito do abuso psicológico. Foi justamente para poder afastar aqui. Voltou. Por que a lei criou esse tipo de situação de dar a guarda unilateral em favor da mãe em situações de violência doméstica? Foi porque o cara, ele vai usar o filho como forma de atingir a mãe no momento da separação. Por quê? Você vive ali num ciclo de abuso. Aí ele consegue te controlar por questões financeiras, por questões emocionais. Às vezes vocês mudaram de cidade, vocês mudaram de estado. Ele te afastou das suas amigas, ele te afastou de sua família. Você não consegue mais ter contato com ninguém. E aí você percebe o que está acontecendo e fala, não quero mais isso para minha vida. Eu quero parar com isso. E aí na hora que você para com isso, você se afasta dele e ele perde o poder de influência sobre você. Quem é a pessoa que consegue fazer com que ele consiga te atingir? O filho de vocês, a filha de vocês. E aí ele começa a utilizar do poder de guarda que ele tem, ele começa a utilizar da convivência para poder invadir seu espaço, para poder te descredibilizar, para poder enfraquecer o seu poder de mãe. Foi por isso que a gente falou, para poder reduzir a sua capacidade de compra e de sustento, pagando uma pensão baixa. Por isso que a gente começou falando a respeito de guarda, de pensão, de alienação parental, porque geralmente essas questões são acompanhadas de atitudes de violência. E aí, quando você traz essas questões correlacionadas com a violência, já se criaram leis tanto para punir o agressor quanto para poder garantir o direito de vocês. Esse exemplo que eu dei da guarda unilateral em situações de violência é uma dessas situações, porque aí você não é mais obrigado a estar convivendo com o cara, trocando informação com ele. Quer ver um outro exemplo? Em situações que você vivia em um lar e você sofreu violência doméstica, e eu não estou falando de violência apenas física, eu estou falando da violência patrimonial, eu estou falando da violência psicológica, eu estou falando dos casos de alienação parental, onde ocorre a violência processual. Ele vai fazer denúncia no conselho tutelar, ele abre vários processos contra você, ele te pressiona de todas as formas para poder te fazer desistir de correr atrás dos seus direitos, desistir de correr atrás dos direitos do seu filho. Aí você acaba aceitando o pouco que ele te dá, ou nada que ele te dá, para poder ter paz. Mas como é que fica a sua vida? Aí você não tem mais tempo para nada, aí você não tem mais recursos para nada, aí você não consegue mais correr atrás do seu profissional, dos seus estudos, você não consegue mais manter seu filho com a qualidade de vida que você gostaria que ele tivesse, você não consegue mais ter energia para ter um outro relacionamento,
você trabalha 10, 12, 14 horas por dia, vive por conta de só cuidar do seu filho, trabalhar e dormir, não vive mais sua vida, você é jovem, tem seus 30 e poucos, 30 e tantos, 40 anos, e como é que fica? Por isso que em situações que você vive uma situação de violência doméstica dentro da sua casa, é possível que você afaste o agressor, peça para que ele pague essas contas, é possível você pedir alimentos para você e não só para o seu filho, quando você sofre violência doméstica, principalmente se você tem dependência financeira do agressor. Existe legislação que fala especificamente sobre o agressor pagar os custos de manutenção de um lar para que você possa se reestabelecer e se reestruturar quando você vive esse ciclo de abuso. Afasta o agressor de seu filho. Outro exemplo, quando a gente está falando a respeito de guarda do poder decisório, mas a lei Henry do Borel é uma lei que afasta o agressor da convivência com o seu filho. Nessa situação, é claro que é preciso você demonstrar que o agressor traz algum prejuízo para o seu filho. Mas trazendo esse prejuízo, pode ser que seu filho já testemunhou alguma situação de violência, pode ser que o pai já pressionou o filho, muitas vezes ele cometeu agressão contra o filho, ofensas, diminuiu o filho, agressão psicológica. Todas essas situações são passíveis de punição e são previstas por lei como tipo de agressões. E elas devem sim ser tipificadas e levadas ao processo, para que você e seu filho tenham passo de seguir em frente. Não estou excluindo a importância da paternidade. Tem uma importância extrema, desde que o pai seja bom. Um filho não precisa de um pai. Ele precisa de um pai responsável. Ele precisa de um pai presente. Ele precisa de um pai saudável. Ele precisa de um pai que faz bem para ele. E não só de um cara que vai estar lá usando ele como meio de atingir a mãe dele. E vocês não têm ideia a quantidade de pessoas que vivem em situações de violência doméstica e sequer reconhecem esse tipo de situação. Por quê? Porque já existe uma carga histórica, já existe uma carga social que as pessoas acham aquilo comum. Não é comum você ser diminuída, não é comum você construir um patrimônio e uma história com uma pessoa e a pessoa te impedir de acessar tudo. Não é comum você estar dentro de casa e se sentir mal, não sentir vontade de ir a um salão, de fazer sua unha, de cuidar de você, de cuidar da sua vaidade. Não é comum uma pessoa cercear o seu direito de trabalhar, diminuir os clientes que você tem, diminuir seu tempo de trabalho, te fazer refém dela. Uma pessoa que quer te ver prosperar, quer ver você crescer, é uma pessoa que te quer com amigos, é uma pessoa que te quer ver crescer profissionalmente, é uma pessoa que compartilha as responsabilidades com você, não é uma pessoa que te prende e te quer só para ela. Muito cuidado se você estiver passando por esse tipo de situação, porque provavelmente você está passando por uma situação de violência doméstica. E sabe aquela amiga que eles falam que ela não quer o seu bem, seus familiares não pensam em você, eles te puxam para trás? Será que isso é verdade? Você já perguntou a opinião deles a respeito dessa pessoa que está te acompanhando? O que eles acham? Se essa pessoa te faz crescer, se ela te faz bem? Não estou falando que é óbvio que existe um sacrifício quando você vai formar uma nova família, existe uma dedicação maior àquela família. Mas você também não vai abandonar todas as pessoas que você conheceu, as pessoas que gostam de você. E ouvir elas é de extrema importância para poder sair de uma furada. Porque às vezes ele fica falando, não, eles não querem seu bem, eles estão lutando contra a gente. E aí é nessa situação que você se enrosca e acaba prejudicado e nas mãos desse agressor. Então, por isso, ouça as pessoas que te amam, fique perto da sua rede de apoio e entenda se de fato aquela pessoa que está com você quer seu bem. Você tem que pensar sempre que numa situação de violência, muitas vezes você está numa ilha. E aí, se você for para um canto da ilha,
você só consegue enxergar a parte dela. Se você for para o outro, você enxerga outra parte, mas você não enxerga de fora. Você não enxerga que você está presa. E para que você enxergue que você está nessa ilha, você precisa da ajuda de outra pessoa, de uma pessoa que gosta de você. É claro que tem pessoas que torcem contra. Claro que tem pessoas que não querem o bem de seu relacionamento. Existe isso. Eu não estou excluindo isso. Mas existem muitas pessoas que gostam de você, lutam pelo seu bem e querem que você vá para frente e percebem que você está vivendo uma situação de abuso. E muitas vezes você fecha os ouvidos para essas pessoas. Por quê? Justamente é o que o abusador quer, é justamente o que ele estimula. Existe uma frase que fala sobre uma abolicionista que ela fala assim: libertei 1000 escravos e teria libertado outros 1000 se eles soubessem que eram escravos. Vocês não têm ideia de quantas pessoas não têm noção que vivem um ciclo de abuso, principalmente em situações de abuso psicológico. Elas não conseguem perceber que elas estão sendo privadas de amizades, elas estão sendo privadas de amor, elas estão sendo privadas de desenvolver as próprias vidas, porque essas pessoas estão controlando elas. E quando a pessoa controla o seu financeiro, quando ela controla o seu emocional e quando ela é a sua única rede de apoio, quando você vai tomar qualquer tipo de medida, uma separação, uma partilha, pedir a guarda do seu filho, pedir uma pensão alimentícia, você se sente extremamente fragilizado. Por quê? Porque você fala, eu vou brigar com a pessoa que é meu ponto, é a pessoa que me ampara, e muitas vezes é a pessoa que te separa do resto de todas as outras pessoas que gostam de você. Por isso que você precisa ter muito cuidado quando você está passando por algum tipo de situação que te machuca. Dor não é só a física. Se a pessoa te faz se sentir mal, se ela te faz se sentir fraca, te sentir pequena, te sentir incapaz, aquilo é uma situação de violência doméstica. A violência psicológica, ela dói igual você receber um tapa. Só que ela dói na cabeça, ela dói no coração. E as pessoas têm dificuldade de reconhecer isso. Por quê? Você está lidando com um narcisista. E aí, qual que é a narrativa do narcisista? Ele justifica a atitude dele justamente falando que você está errada e que ele só age daquela forma porque você está fazendo mal para ele. E muitas vezes você está agindo normal, você está cuidando da sua família, você está cuidando da casa, você quer ter sua própria vida, você quer seguir com sua carreira profissional, você quer seguir com seus estudos, você quer cuidar do seu filho, você quer cuidar de sua filha, mas ele fala que isso é uma atitude egoísta. Você está pensando nisso? Você já parou para pensar que isso acontece? Você sente que isso acontece na sua vida? Conta aqui no chat se isso está acontecendo na sua vida, se você está se sentindo assim. Porque você não tem ideia a quantidade de gente que vive esse tipo de situação. Você sabe de uma coisa? É a maioria das pessoas que vive isso. Não sinta vergonha, não se sinta fraca por viver esse tipo de situação. Porque a grande maioria das pessoas que nos procuram, a grande maioria das pessoas que querem acionar seus direitos foram vítimas de abuso psicológico, foram vítimas de abuso financeiro, foram vítimas de abuso físico, foram pessoas que muitas vezes prosperavam, cresciam e foram presas por abusadores. Por isso que a gente criou esse material de hoje. Esse material de hoje, ele trouxe toda uma explicação para que você possa reconhecer e tomar uma atitude para poder seguir sua vida e, enfim, se libertar de um abusador. Igual eu falei no início da live, a gente está fazendo um trabalho não só punitivo, mas um trabalho instrutivo para que as pessoas saibam da consequência do que elas fazem, os abusadores, e para que também eles possam firmar muitas vezes acordos, para que eles possam dar condições para as pessoas que eles prejudicaram e saber que o direito delas deve ser respeitado. A parte punitiva é de extrema importância e ela deve ser trabalhada, mas a parte de reparação e a parte de instrução é uma questão que a gente pode sim investir e trabalhar nisso.
E eu venho investindo muito aqui dentro do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nessas questões. E vou investir cada vez mais, porque esse é um dos piores males que vem aparecendo na nossa sociedade. E vocês não têm noção da dimensão que isso acontece. Eu vou colocar aqui a hashtag que vai liberar o código de hoje. Vocês precisam ver esse e-book, vocês precisam ver essas informações que a gente trouxe, porque elas são de extrema importância, principalmente se você está na dúvida, se você passa por essa situação ou não. E vou te contar uma coisa, muitas vezes você não consegue nem sair de casa, você não tem força nem para fazer uma denúncia, você sente medo, você acha que não dá para buscar seu direito, porque ele vai voltar com tudo para cima de você. E é possível sim. Hoje existem mecanismos que você consegue fazer com que a pessoa seja responsabilizada pelo próprio telefone. Você abre uma medida protetiva pelo telefone. Você consegue abrir um boletim de ocorrência pelo telefone, chamar a patrulha para sua casa. O estado do Rio de Janeiro já desenvolveu isso, o estado de São Paulo já desenvolveu isso. Eu vou colocar a hashtag aqui para que vocês possam ver. Quer ver? Me conta aí se vocês receberam. Vocês têm direito a muito mais. Vocês não têm noção das coisas que vocês podem receber, das coisas que podem acontecer. Às vezes você não toma uma medida porque você acha que você vai ficar desamparado, que você acha que você vai ficar sem um lar, que você acha que você vai ficar sem recurso, que você acha que você vai ficar sem seu filho, sendo que a lei prevê mecanismos para que você possa se proteger e receber isso tudo através de meios legais, através da proteção do Poder Judiciário, para poder garantir que você vai ter acesso aos seus direitos, que você vai ter acesso aos bens que são seus, porque a gente tem que lembrar que quando você constrói uma história com uma pessoa, você dedicou tempo à construção daquela família, você dedicou força a poder fazer com que aquele cara tivesse networking, para que ele pudesse se dedicar àqueles círculos sociais e ao trabalho para chegar onde ele chegou. E quando isso é feito, aí ele vem com ingratidão no final do relacionamento, falando que você não tem direito a nada. Não existe isso. Situações de separação são extremamente comuns que você seja uma vítima de violência doméstica. E a violência doméstica, ela vai muito além do abuso físico. Muito além. Igual eu falei, e vou repetir mais uma vez, a gente trouxe essa construção narrativa das outras lives de pensão, guarda e alienação, foi justamente para mostrar que existe a violência patrimonial, existe a violência psicológica, existe a violência processual. O cara vai toda hora lá no Conselho Tutelar, na Justiça, abre processos. Você pode trazer a responsabilização contra ele por causa disso. E aí você consegue uma série de medidas que vai trazer o afastamento dele. Não deixe de colocar essa hashtag e quando eu botar no perfil você também pode comentar para você receber. Quem tiver qualquer tipo de dificuldade pode chamar a gente no direct que a gente vai mandar para vocês. Porque esse caminho é o caminho mais rápido e mais eficiente para você responsabilizar o agressor desde que você tenha um bom acompanhamento, acompanhado das outras medidas que a gente conversou, vai fazer com que você tenha segurança financeira, paz para poder criar o seu filho, tranquilidade para não ouvir desaforo. Você pode bloquear o cidadão tranquilamente, você pode afastar ele sem medo. O que você não pode, não deve fazer é ouvir desaforo, é ficar ouvindo ofensa, pressão, se sentir mal por causa das mensagens que ele te manda no WhatsApp ou por e-mail. Você tem que tomar uma atitude, o quanto antes for possível. Quero que vocês mandem todas as perguntas que vocês tiverem nessa caixinha aqui, com uma interrogação, que como eu faço sempre, eu vou responder 5 perguntas e amanhã eu vou trazer um conteúdo especial para vocês. Amanhã vai ser o dia de vocês. Amanhã vocês não têm noção o que a gente vai colocar aqui. É a cereja do bolo. A gente trouxe vários conteúdos para poder instruir e dessa vez a gente também vai trazer um conteúdo super prático
que vai te ajudar a transformar a situação que você vive hoje. Seja uma questão de pensão alimentícia, uma questão de alienação parental, uma questão de guarda, independente da situação que você vive, a gente vai conseguir te ajudar. E a gente está disponibilizando ferramentas para poder sanar a sua dor. Agora eu vou responder as perguntas que vocês mandaram aqui. Coloca a hashtag para você receber o material de hoje. Olha só, já pedi medida protetiva, guarda no lateral. Ele estava fora do país há 10 anos, voltou. Ainda vale? Olha só, a medida protetiva, gente, interessantíssima essa pergunta que ela fez. Por quê? A medida protetiva, para que ela seja concedida, a situação de violência ela tem de ter acontecido nos últimos 6 meses. E normalmente ela é concedida pelo prazo de 6 meses, podendo ser renovada pelo igual período, e o afastamento do agressor pode ser mantido. Só que nessa situação em que você já sofreu uma situação de violência e além disso o pai foi ausente, você pode manter essa guarda no lateral, você não vai aceitar de forma alguma essa aproximação incisiva com o seu filho, porque seu filho vai reconhecer ele como um estranho e, além de tudo, você tem que pedir um valor de pensão condizente com a falta de participação que o pai tem. Fazendo isso, você vai garantir sua tranquilidade e depois a decisão que seu filho vai tomar vai ser com o tempo. Imagine que seu filho já seja um adolescente, por causa que você falou que já fazem 10 anos que ele estava fora. Então, aí ele que vai saber, será que ele quer conviver com o pai? Será que ele quer estar próximo do pai? Muitas vezes não, porque as pessoas fazem julgamentos próprios. É o que eu falo, a vida cobra. Uma hora a conta chega e o filho vai falar, quero estar com meu pai ou não. É aquilo que eu sempre falo, a vida é um ciclo. No primeiro momento, muitas vezes o filho precisa do pai, mas no segundo momento é o pai que passa a precisar do filho. E aí tomara que cuide dele. Mas muitas vezes ele viu. Foi o cara que fez mal, foi o cara que não participou, foi o cara que criticou a mãe dele, foi o cara que fez de tudo para poder prejudicar. E ainda inventou historinhas, ainda inventou uma narrativa para poder se colocar de santo e falar que a mãe que era ruim. Então, agora está na mão do seu filho. Segunda pergunta. Doutor, mesmo com guarda compartilhada, o mesmo no último final de semana ocultou de mim o quadro. Qual quadro? Não consigo responder a pergunta, não tem ela completa. Vamos lá. Tem algum prazo para alegação de violência? Estou em um processo e fui procurar conversas antigas e achei bastante material de abuso. Porém, são conversas de mais de 2 anos. Ainda vale? Pergunta extremamente importante e inteligente, Gabriela. É o seguinte, quando a gente está falando a respeito de questão de medida protetiva, como eu respondi na primeira pergunta, tem o prazo de 6 meses. Mas quando a gente está falando a respeito de violência doméstica, depende do tipo do crime que a pessoa cometeu. Então, por exemplo, um crime de violência física, ele tem um prazo de prescrição, porque ele tem um prazo de pena. Um crime de violência verbal, psicológica, por exemplo, difamação, agressão verbal, ele tem outro prazo. O prazo sempre vai ser o de prescrição do crime que aquela pessoa cometeu. Quanto maior o prazo de prescrição do crime, maior vai valer aquele tempo. Agora, dentro da lei brasileira, não existem prazos tão curtos quanto esse de 2 anos. Então, se ainda, principalmente para situações de violência doméstica. Então, nessa situação, você consegue sim responsabilizar ele e pedir o afastamento. Essa lei que pede a guarda no lateral em situações de violência, ela é uma lei recente. Mas a interpretação que deve ser dada é da prescrição pelo prazo da prescrição do crime. A gente traz essa situação do contexto que você está vivendo, a gente traz o comportamento do pai e pede o afastamento dele com base nesse crime que ele cometeu. Porque mesmo que isso tenha acontecido a um prazo de 1 ano, 1 ano e meio, se a convivência do pai com o filho voltar, provavelmente ele vai voltar a te machucar. E ele tem que ser afastado sim para que você garanta a sua paz e sua tranquilidade. Ela complementou. Doutor, mesmo com a guarda compartilhada, mesmo no último final de semana ocultou de mim o quadro.
saúde da criança em outra cidade, só sou por causa do plano de saúde e a avó paterna. Seguinte, Elida, quando você passar por esse tipo de situação do pai te privar de informações de questão de saúde, principalmente questões de extrema relevância, igual você falou, né? Seu filho chegou a um quadro grave. Você tem de comunicar isso ao Poder Judiciário e isso faz com que o pai tenha o direito de convivência restrito, perdendo direito à pernoite, perdendo direito de viajar com o filho. Porque imagina se alguma coisa acontece e ele não toma as devidas medidas ou não te comunica, ou mesmo acontece alguma coisa com ele também. O que é que vai ser feito? Ele tem a obrigação de te comunicar. É o que eu falo, gente. Mesmo na situação de guarda no lateral, você tem o dever de comunicar ao pai. De comunicar, você não tem que pedir nenhum tipo de autorização para ele. Você só fala numa situação assim. Porque isso garante a proteção e o bem-estar do seu filho. Porque se esse quadro evoluir, é preciso que o genitor tenha conhecimento. Então, se ele não te comunicou, você pode tomar medidas e fazer com que ele seja responsabilizado. Porque ele tinha a obrigação de te manter informado. Principalmente se você que tem o lar de referência do seu filho. Se seu filho mora com você e você que cuida dele. Vamos lá. Tem umas repetidas aqui, gente. O pai vivia pedindo trocas de dias estipulados, tem guarda compartilhada. Quando não faço o que ele quer, ele me chama de inflexível, chato, faz chantagens para conseguir. Fala que minha filha não viajou, por exemplo, porque eu não quis deixar. Não cedi meu dia seguinte. Paulinha, quando você tem um regime de convivência estabelecido dentro de uma decisão judicial, você pode seguir aquele regime e se ele reclamar, você fala, entra na justiça e revê o regime. É claro que você pode ser flexível, se o pai for um cara bacana, se ele for um cara participativo, mas se ele ficar o tempo todo te enchendo o saco, te pressionando e não te respeitando, faça ele seguir o que está no papel. E outra coisa, se ele não é participativo, isso é motivo para você pedir um aumento de pensão e não aceite nenhum tipo de provocação e nem fica dando folga para ele. Porque senão ele vai começar a achar que essas gentilezas que você faz são direitos dele e vai colocar isso dentro do processo querendo te prejudicar. Então, quando for para a casa do pai, mesmo que você pense, eu sei que vocês querem cuidar do filho, vocês querem que seu filho tenha o mesmo conforto, mas se você não ensinar o pai a comprar pasta de dente, não ensinar o pai a comprar brinquedo, a comprar roupa, ele vai viver o resto da vida folgando para cima de vocês e achando que é obrigação de vocês mandar a mochila pronta, que muitas vezes nem volta do jeito que tá. E se ele fizer qualquer tipo de chantagem ou te pressionar, eu vou te recomendar o seguinte. Você vai na live que a gente fez ontem, tá no feed do perfil, faz o comentário da hashtag que a gente colocou lá, que é hashtag método DEI, e recebe as respostas prontas para você evitar qualquer tipo de acusação de alienação parental. Lá tem as principais respostas e as principais situações. Você pode ficar tranquilo que respondendo aquilo e seguindo as orientações que a gente deu na live, você não vai ter problema nenhum. Aqui, ó. Pergunta excelente essa quarta, gente. O pai da minha filha me pede DNA direto e não paga tem 1 ano. E o pouco que manda de pensão quanto quer. Seguinte, você passou anos ali num relacionamento com o cara, você se dedicou, tinha um relacionamento público, se amavam, ele colocava 1000 fotos, fazia juras e ele vem com esse papo de DNA. Isso é uma situação de violência psicológica. Você não consegue só o afastamento dele, como você consegue também pedir a guarda no lateral do seu filho, se vocês viviam juntos e você tinha qualquer tipo de dependência financeira dele, às vezes ele te tirou de sua cidade, às vezes ele te tirou de sua casa para poder morar com ele e depois não cumpriu com as promessas e com as obrigações dele, você consegue fazer com que ele pague um aluguel, você consegue fazer com que ele pague as despesas de sua filha. Então você tem que tomar uma medida, inclusive esse atraso de pensão, você pode pedir uma execução de alimentos e pedir a prisão dele. O quanto antes você fizer isso e quanto mais incisiva você for, mais fácil ele vai lembrar dessa responsabilidade dele. Não deixa de cobrar. Eu sei que às vezes a gente fica com receio, eu sei que às vezes você fala, pô, é o pai do meu filho, mas será que ele teria dó de você nessa mesma situação? Ele teve na hora dele ser ingrato? Ele teve na hora dele pedir esse DNA? Né? Ele sabia que você era a companheira, a parceira dele. Por que ele fez isso? Né? E aí? Você vai fazer o mesmo com ele? Será que ele merece isso?
Boa pergunta. Isso aqui, gente, você não sabe quanta gente passa, que a Tamires perguntou. Não fui citada pelo oficial, nem o genitor para pegar a neném. Ele não tem papel em mãos, só em PDF. Vale? Seguinte, gente, hoje os processos, eles são todos digitalizados. O que acontece? Quando a pessoa vai ter intimação, ela acontece em papel. Então, o oficial vai lá, cita ela, a não sei que aconteça por WhatsApp. Só que a gente tem situações dentro do escritório que o cara fica fugindo da citação. Só que ele sabe. A gente tem um caso lá mesmo que o cara foi citado, ele recebeu, só que ele não se identificou. E para a citação de WhatsApp, ele tem que se identificar, ou então você tem que mostrar, pô, ele já se identificou, ele foi e correu, igual esse caso, a gente está fazendo trabalho para identificação, porque ele simplesmente só não falou que era ele. O que você vai fazer? Siga o regime de convivência que está lá, porque se o juiz decidiu aquilo, ele vê que aquilo é o melhor para o seu filho. Quando não tem regime de convivência estabelecido, quer dizer que o regime é livre, ou seja, ele não pode chegar e querer entrar e sair da sua casa a hora que ele bem entender. Se o juiz já falou que a regra é aquela, como não tem regra nenhuma para o lado dele, você vai obedecer à regra do juiz e não à regra do suquitão. Então você pode fazer exatamente o que está dentro do processo tranquilo, que você não vai ser prejudicado, você não vai ser responsabilizado e não vai ter problema algum. Inclusive você vai forçar ele a se defender no processo e vai garantir que seu filho tenha uma rotina respeitada e a sua rotina seja respeitada também. Porque muitas vezes ele vai usar seu filho para te prejudicar ou para te vigiar. E se você perceber que isso está acontecendo, que ele está cometendo qualquer tipo de violência ou qualquer tipo de pressão contra você, você pode responsabilizar ele. Gente, quem não colocou ainda o código aqui, eu posso muito mais, não recebeu o material com e-book para reconhecer todos os tipos de violência e saber como lidar com elas, o que fazer, coloca aqui ou então coloca quando eu fixar no perfil, porque esse conteúdo tá muito top e a cereja do bolo vai vir amanhã. Vou esperar vocês amanhã às 18 horas. Quero agradecer todo mundo que dedicou um tempo para poder estar aqui e amanhã a gente vai trazer um material muito top. Bom final de semana para vocês. Um feliz Dia das Mães e amanhã a gente tá aqui de novo. Amanhã eu tô esperando vocês aqui às 18 horas. Um beijão!